Qual a relação entre linguagem e ideologia? É sobre isso que eu falo neste vídeo. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos e estudioso das obras do Círculo de Bakhtin há cerca de 20 anos. Para nós pensarmos a respeito da relação entre linguagem e ideologia nas obras do Círculo de Bakhtin, uma obra fundamental é Marxismo e Filosofia da Linguagem. Obra essa que foi publicada em 1929 na Rússia sob a assinatura de Valentin Voloshinov, mas que foi atribuída a Bakhtin durante muito tempo. De tal maneira que no Brasil nós temos duas edições, uma em que se destaca a assinatura do Bakhtin e a mais recente, que traz em destaque a assinatura do Voloshinov. Respeitando a primeira edição russa e também a nossa tradução brasileira mais atual, eu vou me referir aos conceitos como se eles fossem de Valentin Voloshinov, mas conforme eu já expliquei em outros vídeos que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, ainda existe uma polêmica a respeito da autoria. Não se sabe exatamente se a obra é somente do Valentin Voloshinov, se é do Bakhtin, se é de ambos, ou se de repente até teria sido escrita de alguma maneira coletivamente, pelo menos em termos das ideias que ali estão expressas, numa parceria entre o Voloshinov, o Bakhtin e o Medvedev. Bom, como o próprio título da obra diz, Marxismo e Filosofia da Linguagem traz a proposta do Voloshinov de contribuir com o marxismo a partir de questões da filosofia da linguagem. Então, o que o Voloshinov vai procurar discutir é como a filosofia da linguagem pode contribuir para o entendimento marxista da realidade. E nas questões marxistas, uma questão fundamental é a questão da ideologia. E o Voloshinov vai insistir na primazia da linguagem verbal, do signo verbal, da palavra, na constituição da ideologia e da consciência. Para falarmos sobre isso, eu vou trazer aqui algumas questões do marxismo que não estão discutidas pelo Valentin Voloshinov, mas que eu acredito fundamentais para a nossa compreensão daquilo que o autor traz na sua proposta de uma filosofia da linguagem que contribua para o marxismo. Então, sem nenhum compromisso com um grande aprofundamento teórico, eu vou falar a respeito um pouco de questões do marxismo. O marxismo procura observar como o homem se organiza para enfrentar a natureza, superar a natureza e conseguir a sua sobrevivência. De alguma maneira, uma grande questão para o marxismo é a relação entre o homem e a natureza. Como o homem consegue lidar com a natureza em prol da sua sobrevivência, da sua subsistência e, em um momento posterior, inclusive, podendo gerar bens e produtos que não são tão relacionados à sua sobrevivência e podem até ser considerados supérfluos. Bom, nessa perspectiva, o que nós temos, portanto, é que o marxismo busca observar a superação da natureza pela força e pelo intelecto humanos. O que nós temos, então? Que para pensar nessa relação, o marxismo vai olhar como o homem, ele vai, inicialmente, talvez individualmente, procurando superar a natureza, mas depois ele vai criando pequenos grupos, podem ser parcerias, pequenas comunidades e até sociedades mais complexamente organizadas. O que nós temos, pensemos por exemplo, é que quando o homem ele se propõe a superar a natureza, ele pode vir a pedir auxílio a outros homens e organizar determinadas comunidades ou sociedades mais complexas. Pensemos, por exemplo, num exemplo que um determinado grupo, uma determinada comunidade, no seu enfrentamento à natureza, na sua busca por superar a natureza em prol da necessidade básica humana, que é a sobrevivência, realize uma certa distribuição de tarefas. Por exemplo, pode ser que as mulheres fiquem em casa, cuidando de crianças e idosos, sejam responsáveis por esses afazeres domésticos, criem
cuidem de pequenos cultivos próximos à residência e talvez se dediquem à caça de pequenos animais. Já os homens poderiam se dedicar à caça de animais de grande porte ou se dedicar a plantações mais pesadas em termos físicos ou mais distantes da residência, ou até mesmo buscar, por exemplo, a exploração de pesca em rios mais distantes ou a exploração marítima e, inclusive, depois um comércio mais distante da própria residência. Trata-se apenas de um exemplo. E mesmo nessa separação entre homens e mulheres, poderia haver alguma separação em funções, por exemplo, entre os homens. Então, aqueles homens mais novos, que dispõem de uma força física maior, a eles poderia ser reservado um trabalho fisicamente mais desgastante, e a pessoas mais velhas, por exemplo, a homens mais velhos, poderia ser dedicadas outras atividades que não dependem tanto da força física, como, por exemplo, o comércio. Bom, o que acontece? Quando o homem ele começa a se relacionar com outros homens e criar essas pequenas comunidades e depois essas sociedades, ele está organizando de alguma maneira essas relações humanas e está distribuindo funções. O que acontece então? Na busca por explorar a natureza, por esses meios de produção, os diferentes meios de produção vão repercutir em diferentes organizações sociais. É o que o marxismo, por exemplo, vai ver, que no meio de produção escravista você tem uma determinada organização social. No meio de produção feudalista você tem uma outra organização social. No meio de produção capitalista você tem uma outra organização social. Para que haja essa organização social, para que essa organização social seja mantida e aceita, é necessário que os homens dessa comunidade, dessa sociedade, eles comunguem essas ideias, compartilhem essas ideias, estejam de acordo com essas funções que são reservadas a determinados sujeitos. E como isso se dá? Para o Walachinov, especialmente através da linguagem verbal. Porque é por meio da linguagem verbal, das falas, inicialmente e posteriormente depois dos textos, que os homens vão se organizar. Então eles se organizam socialmente, imprescindivelmente, por meio da linguagem. Essa linguagem, portanto, ela vai moldar e dizer quais são as funções nos meios de produção, e ela também vai ensejar, vai levar à criação da própria organização social, daquilo que o marxismo vai chamar de superestrutura. Então vejamos esquematicamente a proposta do marxismo. Nós teríamos uma base ou infraestrutura, e aqui eu estou destacando a questão dos meios de produção, essa realidade concreta que o homem busca superar, dessa natureza que o homem busca superar. Nessa base ou infraestrutura, nesses meios de produção, eles ensejam a criação da superestrutura, das organizações sociais. E, inclusive, em termos ideológicos que extrapolam as próprias funções do trabalho, mas que podem ter relação com as funções de trabalho. Então, eu vou ter, por exemplo, esferas ideológicas como o direito, a moral, a religião, a ciência e as artes. Tanto na base ou na infraestrutura, na própria organização diária e na produção diária, as pessoas estão falando, estão conversando, estão se comunicando pela oralidade ou pela escrita. Então, ali a palavra, ela já é importante e ela já expressa uma ideologia. Inclusive, expressa talvez ideias que ainda não ganharam uma repercussão social, mas que já estão ali na base ou na infraestrutura. Essas palavras, essas ideias que precisam ser comungadas, elas levam ao surgimento da superestrutura, da organização social. Ali sim, em sistemas ideológicos formados, que são a superestrutura. Então a ideologia, por meio da palavra, ela realiza esse movimento dialético de levar a base até a criação da superestrutura e, nas esferas ideológicas mais complexas, como a moral, o direito, a ciência, a religião, as artes, você pode ter ali formulações, reflexões que, por sua vez, digamos, desçam a base ou a infraestrutura e levem a mudanças na base ou na infraestrutura.
O que é fundamental para o Walashínov é entender que a palavra ela faz parte da vida, seja na base ou infraestrutura, seja na superestrutura. Então, para eu entender a ideologia, o modo como as pessoas se expressam, o que elas pensam, já que viver numa sociedade é estar de acordo com determinados parâmetros, e mesmo quando eu estou em desacordo, eu estou expressando a minha ideologia, eu preciso entender a palavra. A palavra está ali na base ou na infraestrutura, mesmo nos contatos cotidianos mais comuns, aquilo que o Walashínov vai chamar de ideologia do cotidiano, é perpassado pelas palavras, e também nos sistemas superiores, nos sistemas ideológicos formados na superestrutura também está a palavra. Vamos pensar isso de um ponto de vista de um exemplo. Hoje, algumas secretarias de educação têm trazido a proposta de não mais se comemorar, por exemplo, Dia das Mães ou Dia dos Pais. E isso pode estar expresso em documentos oficiais como normativas dessas secretarias de educação. Essas normativas, elas já representam uma ideologia socialmente bem assentada. Elas fazem parte da superestrutura. Mas não foi sempre assim. Provavelmente, esse tipo de ideia de substituir Dia das Mães ou Dia dos Pais por exemplo, o Dia das Famílias, deve ter surgido lá na ideologia do cotidiano. Então, suponhamos que alguns professores ou membros de uma comunidade escolar, algum membro dessa comunidade escolar, tenha se sentido incomodado com esse tipo de comemoração, tendo em vista que hoje muitas organizações familiares não têm mais esse modelo de pai e mãe, por exemplo, e também por outras razões várias, às vezes as crianças e adolescentes não têm essa figura de pai ou de mãe. Isso certamente gerava um incômodo nesses educadores, nesses membros da comunidade escolar. E pode ser que ali, informalmente, numa conversa, por exemplo, na sala dos professores ou no corredor da escola, um desses membros da comunidade escolar tenha comentado: olha, eu fico muito incomodado com o Dia das Mães, com o Dia dos Pais, porque tem tal aluno, tal aluna, que sempre fica muito triste nessa data, e isso é muito problemático. Veja, essa ideia, ela já traz uma ideologia que é: talvez nós não devamos comemorar essa data desse modo, talvez nós precisemos considerar que na sociedade atual existem outras organizações familiares e que esse tipo de comemoração dá ensejo a um certo, no mínimo, incômodo a esses sujeitos. Bom, o que acontece? Ali, essas ideias já fazem parte da ideologia do cotidiano, mas à medida em que elas vão ganhando repercussão social, vão sendo debatidas por outras pessoas, pensadas por outras pessoas, refletidas por outras pessoas, elas podem, inclusive, sair da ideologia do cotidiano e chegar na ideologia das altas esferas ideológicas, dos sistemas ideológicos formados e, inclusive, serem expressas em documentos oficiais como normativas de Secretaria de Educação. O que eu estou enfatizando é que a palavra, ela estava desde ali do início da fala desse professor ou desse membro da comunidade escolar que se sentia incomodado com a comemoração de Dia das Mães e Dia dos Pais, até depois na normativa da Secretaria de Educação, que também traz palavras. Então a palavra, o signo verbal, a linguagem verbal, seja ela oralizada, seja por meio da oralidade, seja escrita, ela sempre carrega a ideologia. A ideologia não existe do ponto de vista do Walashínov e dos demais membros do Círculo de Bakhtin. A ideologia não existe abstratamente, ela só existe expressa. Ela só existe materializada. Então, se eu quero conhecer a ideologia de um determinado sujeito ou de uma determinada comunidade, eu preciso que esse sujeito, essa comunidade, expresse essa ideologia. Se o sujeito está em silêncio, eu não sei o que ele pensa. Mas se ele fala, eu já começo a possibilidade de começar a reconhecer a sua ideologia. Se aquele sujeito, aquela comunidade, traz à luz um documento oficial, aquilo já mostra a sua ideologia. Então, por exemplo, hoje
A questão do Dia da Família, ela expressa sim uma ideologia, assim como antes o Dia das Mães e o Dia dos Pais também expressavam uma ideologia. Então não existe a ideia de neutralidade. Antes, Dia das Mães e Dia dos Pais não era ideológico, era neutro. Não, isso não existe. Não existe a ideia de que não exista ideologia. À medida que o homem fala, à medida que o homem escreve, à medida em que o homem realiza enunciados, ele está marcando a sua ideologia. É porque muitas vezes nós já estamos dentro de uma ideologia e nós acabamos de alguma maneira naturalizando essa ideologia que nós não conseguimos reconhecer que ela é ideológica. Então, para muitas pessoas, comemorar o Dia das Mães e Dia dos Pais talvez não seja ideológico, mas comemorar o Dia da Família seja ideológico. E não é nada disso. Tanto é ideológico o Dia das Mães e o Dia dos Pais, quanto é ideológico, sim, o Dia da Família. Eu posso concordar ou discordar disso. Certamente, haverá sujeitos que vão concordar e achar muito adequado a comemoração do Dia da Família. Assim como eu, por exemplo, já ouvi sujeitos que vão dizer que o Dia da Família não é uma boa iniciativa. E comparando com coisas, por exemplo, é como se quando meu time ganha eu não pudesse mais comemorar. Veja, longe de discutir questões morais e éticas, se está certo ou errado, o fato é, a linguagem é sempre e necessariamente ideológica. E a linguagem, ela participa da vida humana desde essa ideologia do cotidiano até as altas esferas. Esses professores, esses membros da comunidade escolar conversaram por meio de palavras e hoje, nos documentos oficiais, nós temos palavras. Isso é importante porque em outras esferas ideológicas, por exemplo, na religião, nós temos determinados símbolos religiosos, uma cruz. Nós temos na pintura determinadas representações. Nós podemos ter instrumentos como a foice e o martelo que simbolizam, por exemplo, o comunismo. Esses instrumentos, eles são muito próprios, essas representações como a cruz, uma equação química dentro do mundo da ciência, elas são muito próprias a cada esfera ideológica. A esfera religiosa, a esfera política, a esfera da religião, a esfera da ciência, a esfera das artes. Já a palavra, ela participa de todas as esferas ideológicas, do direito, da religião, da moral, da ética, das artes e também participa da ideologia do cotidiano. Porque pode ser que uma pessoa não compreenda completamente um símbolo religioso de uma religião com a qual ela não comunga. Pode ser que alguém não compreenda uma determinada equação matemática de uma área da ciência que ela não domina. Mas a linguagem verbal, ela faz parte da vida de todos os seres humanos. Por isso, para o Walashinovi, quando eu quero entender a ideologia, eu preciso entender a palavra. Eu preciso entender que a palavra, ela sempre é ideológica e ela traz a ideologia desde os nossos contatos mais cotidianos até os documentos oficiais, as instituições mais oficiais que representam determinadas ideologias. Por isso, para ele, se eu quero pensar na ideologia, eu devo entender a palavra, já que a ideologia ela só existe por meio da palavra. Eu acabei de dizer que para eu conhecer a ideologia de uma pessoa, ela precisa falar, ela precisa escrever, ela precisa exteriorizar a sua ideologia. Olha, se eu chego para assistir a uma palestra, enquanto o palestrante não começa a falar, e caso eu desconheça completamente aquele palestrante, eu não sei qual a sua ideologia. Eu preciso ouvi-lo para apreender a sua ideologia, para tentar de alguma maneira ver qual é o seu ponto de vista ideológico. Então a ideologia não existe abstratamente, ela só existe expressa. Mas aí é uma questão também que nós devemos ter muita atenção. O fato de ser expressa não quer dizer que a ideologia não exista também interiormente. É para esse ponto que nós passamos na sequência. Quando nós pensamos na ideologia, eu estou dizendo que essa ideologia ela é expressa, ela é exteriorizada, o que nós temos? Que o sujeito já falou. Mas se ele já falou, antes essa ideologia fazia parte da sua consciência, daquilo que o Walashinovi vai chamar de discurso interior. Já que para o Walashinovi,
tanto a consciência quanto a ideologia, elas são assentadas no signo verbal. Eu penso por meio da linguagem. Para o círculo de Bakhtin, linguagem e pensamento praticamente não se dissociam. São praticamente o mesmo, já que os dois são assentados na linguagem. Então, eu penso por meio da linguagem. Quando eu ouço, por exemplo, aquilo que o palestrante está dizendo, eu estou repercutindo na minha consciência a ideologia dele com as ideologias que eu já tenho. E essas ideologias que eu já tenho, eu já havia recebido anteriormente por meio de falas e de textos. Ou seja, a ideologia, seja exteriorizada, seja interiorizada na minha consciência, ela vive necessariamente por meio da linguagem. Então, para o Voloshinov, falar em ideologia é falar em linguagem. É a ideologia, é por meio da palavra que eu vou entender a ideologia. Essa ideologia que pode estar expressa e pode estar na minha consciência internamente. Consciência essa que também é sempre ideológica. Porque os meus pensamentos são sempre ideológicos. Eu já os recebi de maneira ideológica. Isso, inclusive, repercute aquilo que o Voloshinov diz. Que do ponto de vista do falante, o que nós ouvimos não são palavras, mas são verdades ou mentiras, coisas boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis. O que o falante, o ouvinte comum estão preocupados é justamente com as questões ideológicas, com aquilo que está sendo expresso, muito mais do que com questões linguísticas, por exemplo, de correção, que só aparecem em determinados contextos em que é, por exemplo, cobrada a correção gramatical. Seja na consciência, seja na ideologia expressa, a ideologia vive no interior e no exterior por meio das palavras. Por isso, para eu entender a ideologia, eu preciso entender a linguagem, já que a ideologia ela vive em vários materiais semióticos, como representações, como gráficos, como símbolos religiosos, matemáticos, mas ela vive especialmente na linguagem, porque a linguagem participa de todos os atos humanos, desde aqueles que estão na base até aqueles que expressam aquilo que de mais assentado existe nos sistemas ideológicos formados. E como nós vimos, não existe nenhuma possibilidade de pensar na linguagem neutra, de pensar que eu não expresso a minha ideologia quando eu falo. Toda vez que eu falo, toda vez que eu expresso, eu estou fazendo isso de um ponto de vista ideológico. Ponto de vista esse, sim, que pode ser mudado no decorrer da minha vida, justamente porque eu posso receber outras influências ideológicas, que podem vir por outros meios semióticos, desenhos, representações, mas que virão, sobretudo, pela linguagem verbal, pela sua onipresença, pela sua presença em todos os atos humanos. Então, falar em ideologia para o círculo de Bakhtin é falar em linguagem. Para entender a ideologia, eu preciso entender a linguagem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo tem um conteúdo de valor. Muito obrigado para você que ficou comigo até o final do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.